Então, oficialmente, tá valendo. Podem apresentar. Vai apresentar. Bom dia a todos. O meu grupo vai apresentar sobre o tema de desemprego. Primeiro a gente vai começar falando sobre o desemprego. Primeiramente vamos falar sobre a definição, né? A definição de desemprego, de forma simplificada, é as pessoas que são acima de 14 anos, que já podem ser jovem aprendiz, essas coisas, e acima disso que têm vontade de procurar emprego. As pessoas que têm assim uma vontade de ficam na procura de empregos, não importa de que modo, são pessoas desempregadas. As principais causas que podem ter sobre o desemprego, que aumentam o desemprego muito em vários países, a primeira delas é a crise econômica, que acontece muitas vezes. Crise política também é uma coisa que acontece muito. Eu não coloquei aqui, mas a pandemia também é um tipo de crise, né? Uma das principais, como a gente pode ver atualmente, o desemprego não está muito bom por causa disso. Exigência de profissionais qualificados, isso daqui pega muito, tanto que hoje em dia, cada vez mais, as empresas pedem profissionais muito mais qualificados para as coisas, por isso que tem muita gente que está tendo que estudar muito hoje em dia. Redução de custos, muitas vezes algumas empresas pegam e começam a demitir várias pessoas porque elas não estão podendo gastar muito. E é uma coisa que é muito difícil para a população. Ou a substituição da mão de obra. Muitas vezes as pessoas têm trabalhadores que são muito antigos, que não têm tanta qualificação quanto os trabalhadores mais novos que estão chegando agora no mercado de trabalho, sem contar que muitas vezes as empresas empregam pessoas mais novas porque, como, vamos dizer, é um dos primeiros empregos, a pessoa está procurando muito, ela não vai pedir um salário muito alto, essas coisas, e a empresa pode se dar bem com isso. Agora eu vou falar sobre o ranking de desemprego no mundo. O Brasil, atualmente, ele está em 14º no ranking de desemprego. A estimativa do Brasil abaixar disso é muito baixa. O pessoal continua pensando que o Brasil vai só continuar a subir nesse ranking, porque infelizmente não está muito boa a situação brasileira atual. Mas o país principal que lidera o ranking de desemprego no mundo é a África do Sul, que é um país com uma situação muito precária, como vocês podem ver. Seguido do Sudão, é tudo quase da mesma faixa, os países. E aí que nem fala aqui, de acordo com o levantamento, a taxa de desemprego do Brasil deverá subir para 14,5. Isso daqui é um gráfico que foi pego antes de sair a definição já desse mês, porque nesse mês já foi decidido que o ranking de desemprego do Brasil é 14,7. Isso até foi mais que o esperado de 14,5. Ele passou alguns países, que era a Sérvia, o ranking do Brasil continua subindo. Mais sobre o ranking do mundo é isso. Aí agora a gente vai falar sobre o desemprego no Brasil, que é uma das coisas que a gente focou bastante em pegar, porque para falar um pouco sobre o país, ainda mais nessa pandemia. Esse daqui é o gráfico que eu estava falando sobre, que é o gráfico que fala sobre o desemprego desde novembro do ano passado até, até março desse ano. Aqui é o gráfico, ele mostra sobre cada trimestre o ranking. A pesquisa foi feita da PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, e mostra que o Brasil vem numa crescente, né? A partir de julho, do trimestre de julho a setembro de 2020, o Brasil tinha dado uma grande elevada. E com isso ele deu uma diminuída boa. Mesmo com os problemas da pandemia, ele tinha diminuído o ranking de desemprego. Só que parece que novamente, depois do fim de ano, até o momento atual, deu uma aumentada muito grande agora. E mais uma coisa que também eu queria falar é sobre a população que procura emprego é a população que é desempregada, que é como eu tinha dito na definição anterior. Agora, e a população que não procura emprego? Aquela população que está desempregada, mas ela não quer nada, tipo, não está a fim de procurar um emprego agora, eles são denominados pessoas, a população desalenta, que é a população que desistiu de procurar uma oportunidade no mercado de trabalho. A
essa população atingiu também um patamar recorde, que é equivalente a 6 milhões de pessoas, crescendo 25% ante o período do ano passado, de 2020. O percentual de desalentos na força de trabalho foi de 5,6, que foi um crescimento muito grande comparado com o ano passado, porque ano passado era, se eu não me engano, 3, alguma coisa, mais ou menos. E a gente tem o gráfico que fala sobre as taxas de desemprego por unidade de federação. E em 2020, 20 estados brasileiros bateram recordes de dado de desemprego, segundo o IBGE. E, pessoas especulam devido aos impactos do coronavírus, outros falam que é a falta de trabalhadores não com, desculpa, falta de trabalhadores que não possuem carteira de trabalho, sabe? Porque reduziu bastante também a procura. E de todos os estados brasileiros, apenas 7 estados não bateu o recorde de desemprego, que é o Paraná, o Amapá, Tocantins, Piauí, Pernambuco, Espírito Santo e Catarina. Esses 7 estados não bateram o recorde. A gente pode ver aqui que dos 20 estados, 12 deles possuem a taxa superior à taxa nacional, o que é uma coisa muito, muito grande. Também um fato curioso aqui é que 15 estados, eu não lembro quais agora, eles têm a taxa de desemprego maior do que 50%. Ou seja, das populações que podem trabalhar, que têm condição, mais a metade está desempregada, porque não tem chamada. Pode passar. Aqui a gente fala sobre a medida dos estados, né? E aqui as porcentagens do tanto de desemprego em cada estado. E a gente pode perceber a predominância do Nordeste, né? Ele tem muitos casos de desemprego e no Sul é onde tem menos caso. E acho que é isso, pode passar. Aqui a gente vai falar sobre o Covid ligado ao desemprego atualmente, tanto no Brasil quanto no mundo, e as suas causas. Não está saindo sua voz, Gui. Tá saindo. Parece só um pouquinho mais. Não tá saindo a voz dele, só um minuto. E se ele apresentar pelo seu, Felipe? Mais fácil? Acho que já vai dar certo, só peraí. Suave. Ele vai apresentar pelo celular, porque o computador dele não tem câmera, entendeu? Aí ele pega no celular, mas aí ligaram para ele, aí cortou a chamada. Fala alguma coisa. Tá baixo. Tá baixinho. Se puder falar um pouco mais alto, mas dá para ouvir. Deixa eu pertinho aqui. Tá dando pra escutar agora? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Eu vou estar falando para vocês aqui a relação entre o Covid e o desemprego, né, como que a pandemia afetou o desemprego no Brasil. Bom, no Brasil, como em outros países, o isolamento social promoveu rápidas mudanças no mercado de trabalho. Os impactos mais severos foram para as pessoas com informalidade, né, com trabalhos informais. Isso ocorreu principalmente porque elas não têm direitos, né, como o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o FGTS, e o desemprego. O proprietário mais prejudicado pelo desemprego durante a pandemia foram os jovens, são os jovens. Enquanto o índice no país é de 14,7%, nesse grupo a taxa pode chegar a 35%. Isso ocorre principalmente porque eles costumavam trabalhar em atividades que estão fechadas, como shows, mercado artístico. Então, tem dificuldade para conseguir emprego na pandemia.
Bom, vou dar uma comparação anual aqui entre os anos de 2019, né, que foi o ano da pandemia, e 2020. A taxa de informalidade passou de 41,1% para 38,7%. A taxa de informalidade abaixou. O número de empregados com carteira assinada também abaixou, 7,8%. Desalentados, então, as pessoas que desistiram de procurar trabalho, aumentou muito, né? Algo de 17,9%. Muita gente desistiu. Tá ruinzinho o som. Ah, Melhor. senhor, eu vou pro computador do meu irmão aqui tentar apresentar de novo. Isso. Melhor. De repente, se tiver alguma parte que vocês queiram mexer um pouco na ordem, avançar depois volta, fica como vocês preferirem, aí fica a critério. Obrigado. Que agora vai ficar certinho para apresentar. Alô, alô, agora tá escutando? Tô. Desculpa aí os problemas aí, professor. Vamos começar de novo. Aí, garoto, vamos que vamos, vai lá. Então, vamos lá. No Brasil, como em outros países, o isolamento promoveu rápidos impactos, né, no mercado de trabalho. E as pessoas que mais foram prejudicadas foram aquelas que vivem na informalidade, né, os trabalhos informais. Isso acontece porque eles não têm direitos, né, como o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o FGTS, e o seguro-desemprego. O grupo etário mais prejudicado pela pandemia no desemprego foram os jovens, que o índice de desemprego no Brasil é 14,7%. Só que nos jovens, esse número pode chegar a 35%. Então, os jovens foram os mais prejudicados na pandemia. Eu gostaria de falar também que os desalentados, né, são um grupo de pessoas que desistiram de procurar emprego. Esse número, esse grupo de pessoas teve um número muito significativo de aumento. Foi 16,1% de pessoas que, do ano 2019 para 2020, que aumentaram. Ou seja, muita gente desistiu de procurar emprego por causa da pandemia. É só isso. Agora a gente vai falar sobre a relação das mortes e do desemprego, porque a gente estava pesquisando também e muitas pessoas, por causa do desemprego e essas coisas, acabam por decidir suicídio e essas coisas, entre outras coisas que iremos falar. Olá, então, bom dia a todos. Eu vou falar um pouco sobre a relação entre desemprego e a mortalidade entre os adultos. Porque muita gente não sabe ou nunca parou para pensar, mas o desemprego ele também está muito ligado à taxa de mortalidade, né? Principalmente quando se fala em nível de estresse, essas coisas assim. Então, vamos parar para pensar um pouco como deve ser você não saber a sua renda no fim do mês, né? Isso pode gerar muitos riscos à saúde, principalmente aí por causa de coisas de estresse, né? Então, por exemplo, aumentaram em 83% as chances de novos problemas de saúde, provavelmente desencadeados pela perda de emprego. Então, as condições relacionadas ao estresse, como acidente vascular cerebral, hipertensão e doenças cardíacas, artrite, diabetes e problemas emocionais e psicológicos. Por quê? Porque não tem a renda garantida no fim do mês, e isso gera muitos problemas de saúde. Também aumentaram muito os suicídios, né? Então, está mostrando aqui que o desemprego ele aumenta o risco de suicídio em 145%, o que é muito preocupante. Só isso. E também a gente botou aqui uma frase para deixar como reflexão só. O desemprego é uma praga que aumenta a passos largos, graças à tecnologia. Porque com o aumento da tecnologia, né, muitos empregos também deixaram de existir e fica essa reflexão se isso de fato ajudou ou piorou em algum aspecto, né? Só isso. E essas são as referências. Pode falar.
aqui as referências bibliográficas que a gente tirou muito tanto do site do IBGE quanto do site do G1 da Globo, principalmente o G1 Globo, que ele faz, nossa, muitas notícias, e alguns gráficos até que a gente usou foi do site do G1, que ele pega bastante cada trimestre do desemprego do Brasil. E é isso. Muito bem. O legal, o tema importante, né? Eu não sei, eu senti que era legal a gente começar por aí, nossos debates. Uma dica sobre as referências, né? Sempre quando for internet, que a maioria das referências hoje é a internet, e aliás tem que ser, no caso de vocês, porque as atualizações, né? Aí vocês podem colocar o nome do site ou então os autores no começo, aí põe disponível, aí põe o link que vocês puseram, e aí é legal colocar depois data de acesso, porque às vezes é algum link que muda, sai e tal. Então, normalmente o padrão seria colocar o nome do site ou o autor, o link que vocês puseram, e aí data de acesso. Mas aí são detalhes, né? Eu fiquei feliz de ver que vocês usaram várias referências, né? E quero abrir para a turma para saber se tem perguntas, comentários de outros alunos. Depois eu tenho um comentário para fazer também. Quem quiser. Pessoal, fique à vontade. Podem mandar no chat também. Eles abordaram tudo. Beleza, mas tem muita. Sempre tem alguma coisa para. Então, vamos lá. Eu vou fazer um comentário. Eu estava, assim, olhando isso ontem, na verdade, né? Esses dados de desemprego, né? Bom, a primeira coisa que eu quero destacar, que eu acho que vocês colocaram bem, é a questão de, nesse ponto, o desemprego está sendo particularmente cruel. O efeito da pandemia, né? Está sendo muito complicado para a faixa etária onde vocês estão, né? Para a moçada mesmo, né? Bom, menos mal que a gente está, ainda que devagar, mas a gente está, enfim, num processo de vacinação que precisa ser muito mais rápido, mas que espera-se que vocês saiam da faculdade num momento muito melhor, né? Até como diz alguns, pior também é difícil, mas não vamos, né? Cuidado, né? Com o que a gente... Mas assim, eu acho que a tendência vai ser realmente ter uma melhora. O momento agora está realmente delicado, né? Mas o que eu queria trazer aqui é uma perspectiva um pouco mais histórica, um olhar um pouco mais ampliado, né? Então eu estava olhando, deixa eu ver se eu até fiz uma anotação aqui dos últimos 20 anos, mais ou menos. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu fiz uma colinha. Enfim, mas de todo modo eu vou lembrar, né? A gente tem, dos últimos governos, o desemprego vinha num nível alto nos anos 90, tivemos momentos de desemprego alto, né? Depois a coisa melhorou um pouco, tivemos o período Fernando Henrique, mas ainda melhorou, mas ainda estava assim na faixa de 10, 11%, né? Depois entrou o Lula, isso foi caindo lentamente, caiu para 8%, 7%. No período da Dilma, a gente teve a menor taxa de desemprego da história do Brasil. Então, eu estou colocando isso, não tem nada a ver com preferência política, eu estou dizendo só para a gente ter a noção histórica de que nós tínhamos uma curva de desemprego que era alta e ela veio caindo ao longo de, sei lá, 15 anos, aí vamos colocar, foi uma queda lenta, mas veio acontecendo, né? E aí, em 2015, a coisa começou a piorar, assim, parou de decrescer, a gente já atingiu um ótimo aí em 2014, por aí, depois ficou estável e aí começou a subir, né? Então, nós atingimos, houve um momento no Brasil em que a gente atingiu 4% de desemprego, 3,9%. A gente foi citado no mundo inteiro como exemplo, mas isso foi, enfim, depois piorando. No período Temer explodiu o desemprego e a gente daí teve uma mudança na metodologia. Aquelas coisas que às vezes acontecem quando começa a subir muito, os caras mudam um pouco o critério e tal. E aí deu uma segurada na faixa de 11%, que é muito alto, né? Ou seja, já estava mais alto do que nos 15 anos, 20 anteriores. E
depois ainda piorou, quer dizer, agora vocês estão abordando os dados mais recentes, 14,5%, isso, 14,7%, eu tenho a impressão que é recorde histórico, desde que se começou a medir no Brasil, eu acho que é o pior índice. É mesmo, é o maior que o Brasil já registrou. Atualmente o Brasil a cada trimestre está batendo recorde Pois é. no aumento do desemprego. Pois é. E é claro que isso tem um efeito grande da pandemia, a gente tem que enfatizar isso, mas assim, fica no ar uma reflexão, porque aquelas políticas de, mas vamos reduzir direito para garantir emprego, aparentemente esse discurso não cola, não tem, não está rolando isso, né? Independentemente, antes mesmo da pandemia, o ano de 2019 foi um ano bastante difícil, né? Em termos econômicos já para o Brasil, e a perspectiva assim, a curto prazo não é boa, né? A gente tem que trabalhar, pensar médio e longo prazo, né? Então, eu queria só trazer essa visão histórica para vocês, porque assim, às vezes a gente ouve falar muito, não, mas o cara era ruim, o cara era isso, aquilo, tal, mas a gente teve momentos bastante positivos economicamente no Brasil. Isso significa que é possível que a gente, sabe, eu estou falando isso no sentido de que ninguém deve desanimar, vocês estão começando, vocês estão estudando, tá? Então tem muita coisa para se fazer, é possível pensar modelos que trabalhem, vamos dizer, defendendo um pouco mais o trabalhador, né? E aquela história, né? Se você contrai muito a economia, acaba prejudicando mais o pessoal que está começando carreira e o pessoal que está nas ocupações menos, vamos dizer, menos nobres e que pagam menos, tal. Quer dizer, num momento de crise, o pessoal da parte de baixo acaba sendo mais atingido, né? E a gente está vendo isso na pandemia, né? Tem setor, por incrível que pareça, tem setor que está razoavelmente bem, se você comparar, fizer uma comparação, que não é o caso agora de a gente ficar detalhando isso, né? Mas só para dar um exemplo simples, na parte de setor de bebidas alcoólicas, né? Tá vendendo para caramba, aumentou o consumo de álcool. Quer dizer, vê o paradoxo, né? Então, só que o consumo mais caseiro, né? Mais em casa, o que gera outros problemas também, né? Violência doméstica e tal. Então, é só para a gente ver como as coisas são muito interconectadas, né? Uma coisa se liga à outra, né? Camille, tem uma pergunta? Se quiser fazer... Não? Tá. Gente, eu quero agradecer vocês, né? Como dizem tem uma frase do Bob Dylan, né? Os dados estão rolando, né? E se for no Brasil a bola está rolando, vamos. Enfim, a gente tem uma responsa aí e não é hora de desalento, né? O desalento não combina com a gente, né? Então, vamos que vamos, né? Agradeço. Se vocês puderem, então, encerrar o compartilhamento, aí eu vou passar para um outro grupo, né? Lembrando que a gente está gravando essas apresentações para depois fazer aquele esquema de disponibilizar nos grupos, né? No ambiente virtual. Beleza, deixa eu ver agora. Eu acho que eu tenho um pessoal que... Será que a gente pode fazer agora a agropecuária e meio ambiente? São as três moças. Isabel, Lara e Vitória, né? Pode começar? Manda ver, gente. Bom, gente, bom dia. O nosso grupo vai falar sobre a agropecuária versus a alimentação. Pode passar o slide. Pode passar. Esses vão ser os tópicos abordados no nosso seminário. Pode passar. Bom, no mundo inteiro, quase 80% da soja é destinada à fabricação de ração animal, com apenas 18% destinado à produção de alimento humano. No Brasil, entre os anos de 2000 e 2012, quase 90% da derrubada ilegal da floresta ocorreu para dar lugar à soja. Ou seja, a soja tem mais espaço que a gente. Pode passar.
A pecuária, somada com as terras agrícolas destinadas à produção de ração, ocupam cerca de 3/4 das terras aráveis do planeta. E o Mato Grosso do Sul, que é um dos estados com maior presença da agropecuária, ele tem cerca de 20 milhões de hectares destinados à pecuária, contra 2 milhões de grãos, 90 mil de cana-de-açúcar e 650 mil de eucalipto. A gente vê que os hectares para agropecuária são muito maiores. Segundo o biólogo e ativista Sérgio Greve, como o Brasil possui o maior rebanho comercial do mundo, constituído por 200 milhões de cabeças de gado, o Brasil precisa de uma pastagem de pelo menos 2 milhões de quilômetros quadrados, e isso equivale a 1/4 do nosso país. Essa área correspondia originalmente a uma área formada por paisagens naturais e florestas tropicais, cerrados. Uma curiosidade é que uma floresta tropical do tamanho de um campo de futebol é destruída a cada segundo no mundo para se fazer 257 hambúrgueres. Pode passar. O brasileiro come, em média, 40 quilos de carne bovina por ano, o que coloca o nosso país na 4ª posição do ranking desse tipo de consumo de proteína. Além disso, um brasileiro consome também 11 quilos de carne de porco e 32 quilos de frango todo ano. E nesse cenário, a gente tem um relatório feito pelo Instituto de Recursos Mundiais, que aponta que para conter uma crise alimentar e uma catástrofe climática, os consumidores de carne devem reduzir em 40% o consumo. E aqui no Brasil esse consumo está muito grande. Nos últimos 50 anos, o consumo de carne cresceu de forma descontrolada e hoje a produção é 4 vezes maior do que era antigamente. Quase todos os países consomem muito mais carne do que consumiam antes. O salto foi de 70 milhões de toneladas para 330 milhões em 2017. Pode passar. Em 1812, havia 1 bilhão de pessoas no planeta. E um século depois, tinha 1,5 bilhão. E hoje, um pouquinho mais de um século depois, há mais de 7 bilhões de pessoas. E a ONU estima que daqui a poucos anos vai ter mais de 8 milhões de pessoas, o que vai ser um desafio e tanto, porque a produção alimentícia vai ter que aumentar muito a sua produtividade, porque se hoje cerca de 1 bilhão de pessoas estão passando fome diariamente, imagina daqui a alguns anos. Para aumentar a produtividade de alimentos, é preciso melhorar a qualidade, melhorar as espécies vegetais e melhorar o sistema de plantio, que, segundo alguns especialistas, já aumentaria em 60% a produção de alimentos. Além disso, também é preciso diminuir o consumo de carne, porque esses animais, eles precisam ser alimentados. E a produção de suas ações concorre com o cultivo de alimentos para a população humana. Cerca de 50% dos grãos e legumes cultivados são para o consumo desses animais, além também de todas as terras que são destinadas para o pasto. Pode passar. Sobre a produção de resíduos. Só no Brasil, a gente gera mais de 1 bilhão de toneladas de resíduos sólidos na pecuária por ano. E mais de 80% desses resíduos são da criação de gado. E como vai ser dito, esses resíduos têm um alto índice de gases poluentes, que acabam potencializando o efeito estufa e intensificam os fenômenos meteorológicos e também contribuem para as alterações climáticas. O lixo que é gerado por uma fazenda com 2.500 vacas é equivalente ao lixo gerado por uma cidade com mais de 400 mil habitantes. E a cada minuto, cerca de 3 milhões de quilos de excrementos são produzidos por animais criados com destinação ao abate só nos Estados Unidos. E os efluentes são gerados por esses animais, têm alto nível de contaminantes que alteram a água e as bacias hidrográficas. Bom, sobre a produção de gases. A pecuária global é a maior contribuinte dos gases estufa, com 18% da emissão total equivalente de CO2, superando todas as formas de transporte. Além do metano, há também o óxido nitroso, que é outro gás estufa,
e eles são liberados por meio da excreta bovina. E embora sejam inferiores ao CO2 em questão de quantidade, eles são mais prejudiciais. O metano possui 23 vezes o potencial destrutivo do dióxido de carbono e o óxido nitroso possui 296 vezes esse potencial. E tudo isso é só pelo cocô deles. Um estudo da Universidade de Oxford, na Inglaterra, mencionou numa reportagem na BBC News aqui do Brasil, que apesar deles utilizarem 83% das terras para agricultura e produzirem 60% dessas emissões dos gases, a carne e os laticínios correspondem a apenas 18% dos carboidratos e 37% das proteínas consumidas na nossa dieta. Então, eles provam que a pecuária não tem eficiência nenhuma, é um gasto e, falando de dieta, não ajuda muita coisa. Pode passar. A pecuária é o sistema que mais utiliza água em todo o mundo. Desperdiça mais de 1/3 de toda a água doce consumida, enquanto 4 bilhões de pessoas no mundo não têm o que beber. Como já foi dito antes, ela não só é a maior consumidora de água, mas também de grãos, cerca de 50%, só que no Brasil isso é ainda maior. Vale ressaltar que aqui no Brasil o número é de 78%, ou seja, 78% de todos os grãos que são plantados no Brasil são destinados aos animais que vão ser abatidos mais à frente. Aqui tem um gráficozinho ilustrativo, só para a gente ver, para comparar aqui, por exemplo, 1 quilo de arroz. Para produzir 1 quilo de arroz são gastos 2.500 litros de água. Já para produzir 1 quilo de carne de boi são gastos 17.100 litros de água. E a ONU fez uma pesquisa recentemente que declarou que se essa indústria reduzisse 10% do consumo de água, seria o suficiente para abastecer o dobro da população mundial que a gente está abastecendo atualmente. O que são zonas mortas? São áreas sem oxigênio suficiente para que haja vida. O baixo nível de oxigênio, ele causa a morte dos seres que vivem nessas regiões. E aqueles que não morrem, eles ou têm problema na sua reprodução, ou eles são obrigados a migrarem para outras regiões. Essas zonas com baixa concentração de oxigênio, elas são um fenômeno natural. O problema é a rapidez e a proporção que elas têm se expandido desde a década de 50. Segundo um estudo publicado em 2018, o tamanho dessas áreas em águas abertas do oceano quadruplicou desde o início do século XX. E essas regiões, nas regiões costeiras, foram multiplicadas por 10. E isso pode causar a extinção em massa de várias espécies, além de colocar em risco a vida de milhares de pessoas que dependem do mar como fonte de renda e de alimento também. Bom, quais são as causas? Tem 2 causas principais: as mudanças climáticas, como o aquecimento global, e os produtos da atividade humana, como agrotóxicos, fertilizantes e até mesmo esgoto, que quando chegam no mar, eles estimulam o crescimento de algas, que quando elas morrem e se decompõem, há um alto nível de consumo de oxigênio, tornando a vida nessas regiões insustentável. Alguns especialistas propuseram algumas soluções, como reduzir o aquecimento global, criar reservas marinhas nas regiões costeiras, melhorar a eficiência do sistema agrícola, melhorando as plantas para que não precisem tanto de fertilizantes, agrotóxicos, e essas substâncias também para que não agridem tanto o meio ambiente, além de mudar os hábitos alimentares, né? Trocando a carne por vegetais, já que a grande maioria dos fertilizantes é utilizado na produção da ração desses animais. Pode passar. A maior zona morta do mundo fica no Mar Báltico e ela tem 49 mil quilômetros quadrados. Aqui no mapa mostra a evolução desde o início do século XX até 2012. Pode passar. Ambientalistas mortos. Segundo o último levantamento anual, 212 ativistas ambientais foram assassinados em 2019. E o país em que mais ocorreu esses homicídios foi a Colômbia, com 64 mortes,
seguido da Filipinas, com 43, e o Brasil, infelizmente, está em terceiro lugar, com 24 mortes. Em média, 4 defensores são assassinados todas as semanas, além daqueles que são silenciados por meio de ataques, ameaças, detenções, processos judiciais, e é bem provável que esse número seja muito maior, porque a grande maioria dos casos não são nem documentados. E segundo o relatório das máfias da floresta tropical, a grande impunidade em relação a esses crimes. Dos 300 casos de assassinatos que ocorreram aqui no Brasil, na Amazônia, apenas 14 chegaram ao tribunal. E o setor de agropecuária, mineração, petróleo e gás são os que mais ocorrem esses ataques contra os ambientalistas e contra os povos indígenas. Quem defende essas pessoas? Temos 2 órgãos, a Justiça Global, que é uma organização que atua há 20 anos na proteção dos direitos humanos e acompanha esses ambientalistas ameaçados, e a Comissão Pastoral da Terra, que ajuda a denunciar e a compilar todas as violações contra o direito à terra e o território. No Brasil, a gente tem 2 exemplos muito famosos, como o da Armand Dorit, que foi assassinada em 2005 no Pará. Ela defendia a reforma agrária, a sustentabilidade e os mais empobrecidos, e o caso do Chico Mendes, que era um líder seringueiro, ambientalista brasileiro, ativista ambiental brasileiro, e ele defendia a preservação da floresta amazônica e das seringueiras nativas. Ele chegou a ganhar o Prêmio Global de Preservação Ambiental da ONU, mas ele foi morto a tiros em 1988. Pode passar. Capitalismo e a falta de informação. No Brasil, a maior representatividade para o crescimento econômico está ligada ao agronegócio, que representa 23% do PIB e movimenta cerca de R$1 trilhão, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tem um sociólogo alemão chamado Ulrich Beck que fala assim: a sociedade atual está marcada por um processo de desenvolvimento tecnológico e industrial, que causou uma população dependente da industrialização, incapaz de prever os danos futuros atribuídos a essa modernização. Ou seja, a fim de suprir as necessidades, o homem causou alterações irreparáveis ao longo dos anos ao meio ambiente, a utilização predatória dos recursos naturais e a perda da biodiversidade, que alteram o ciclo dos eventos naturais. Só que mesmo diante dessas evidências que remetem a maior atenção ambiental, o homem recua em ações sustentáveis, a fim de manter as necessidades econômicas. O ciclo de vida e morte na pecuária intensiva é uma metáfora para o ciclo da acumulação de capital, ou seja, esse ciclo não pode ser humanizado. Os animais ainda vão ser reduzidos a bens e propriedades no final. E uma curiosidade é que Henry Ford, que foi conhecido por ter inaugurado o Fordismo, que é o processo de produção em massa em carros com redução de custo, ele se inspirou num sistema de matadouros em Chicago para fazer o Fordismo. Aí a gente chega para a campanha chamada Segunda Sem Carne, que é uma campanha internacional que incentiva as pessoas a diminuírem o consumo de carne para melhorar a saúde e a saúde do planeta. Ele já existe em mais de 40 países e no Reino Unido é representado oficialmente por Paul McCartney. Foi lançado aqui no Brasil em 2009 e atualmente no Brasil é o país onde tem mais força. Ele já é sustentado aqui no Brasil por várias empresas famosas e órgãos e instituições governamentais. Aqui tem um gráfico falando sobre os benefícios de ficar apenas um dia sem comer carne nem nenhum outro produto de proveniência animal. Os benefícios para a saúde humana, que é a diminuição de risco de diabetes, auxílio no controle de peso, redução de risco de alguns tipos de cânceres. Pelos animais, porque, como a gente pode ver aqui, o tempo de vida deles e o tempo de abate tem uma diferença exorbitante. As vacas mesmo são abatidas em 5 anos e o tempo de vida natural delas é de pelo menos 20 anos. E pelo planeta, um dia sem consumir 24 gramas de ovos, 300 gramas de carne e 430 ml de leite é equivalente a uma economia de 3.400 litros de água
e menos 14 quilos de CO2 emitidos na atmosfera, que é equivalente a 100 quilômetros rodados num carro comum. Esse documentário foi um documentário que a gente usou para tirar algumas das informações que estão no trabalho. Ele tem na Netflix, é muito interessante para quem quiser saber mais sobre a sustentabilidade e a ligação do agronegócio e da agropecuária com a destruição do planeta. E é forte pra caramba, né? Essas foram as nossas referências. E obrigada pela atenção. Uau, show de bola, gente, arrasaram. Vocês são fantásticas. Eu me sinto em situação delicada aqui porque é um tema, na verdade é uma causa que é muito importante para mim, é muito significativo. Enfim, não sei julgar assim de modo neutro, né? Eu me sinto realmente envolvido. Mas eu acho que dá para dizer que a apresentação foi excelente, muito, muito bem apresentado, e assim, por pessoas e uma coisa legal nada que a gente está fazendo aqui é por obrigação, quer dizer, a gente precisa ir além disso, né? E eu sinto isso com muita força na apresentação de vocês. É gente que realmente está envolvida com o tema, né? Que bom, que bom. Agradeço por isso, né? Não dá para a gente, acho que não dá para tratar de forma neutra esse tipo de tema. Não tem como, né? A gente precisa realmente ter esse envolvimento, ter essa opção, né? Uma escolha nossa, né? Eu achei legal, por isso que eu também deixei livre para a escolha de temas, né? Porque tem gente que fala assim, vamos sortear o tema. Não, acho que não. Você tem que se identificar, né? Então, bom, super parabéns, adorei. Deixa eu abrir para a turma, ver se tem comentários, perguntas. Tem uma pergunta aqui. A gente vai implantar a segunda sem carne, né? A gente está querendo fazer isso a partir de hoje, né? A partir de semana que vem, na primeira segunda que vem, já vai ser a primeira segunda-feira nossa da turma sem carne, tá bom, moçada? Vamos fazer isso? Vocês topam? E a pergunta é: ovo pode? Primeira pergunta do público. O que vocês acham? Tudo pode, né? Mas a gente tem que analisar, por exemplo, a segunda sem carne mesmo é uma forma de você fazer diferença no mundo, assim, imediatamente. E a produção de ovos, em muitos lugares, tipo, tem ovo de galinha de quintal, mas em muitos lugares em granjas, as galinhas são mantidas em confinamento, elas mal conseguem se mexer, quando elas param de produzir, elas são mortas. É uma coisa, assim, para analisar, entendeu? Depende do que você está disposto a fazer. Então vamos lançar uma proposta que é a seguinte: nós estamos começando o mês de junho, tá? Talvez a gente possa fazer a experiência. Eu estou falando de verdade assim para a turma toda, porque nossa interação segue muito além de disciplina, tá? Da nossa disciplina semestre, essas coisas. Então, eu acho que a proposta é assim, mês de junho, mês de julho, a gente começar para o pessoal que, enfim, é muito vinculado à carne, precisa da proteína e tal. Eu acho que a gente pode começar e o ovo, valendo o ovo, sabe? Pode comer ovo na segunda-feira, mas assim, evita a carne. E aí, são etapas, né, gente? São etapas de conscientização, né? No meu caso, eu já estou fazendo essa segunda-feira a semana toda, né? Mas aí, mas para quem tem gente que não, enfim, é uma questão de cultura, de costume, né? Então, vamos propor assim. Por enquanto a gente faz ovo pode, faz na segunda-feira, depois quem achar que rola bem, a gente implanta um segundo dia e vamos. É assim que as coisas vão mudando, né, gente? Então, ótimo. Propostas práticas vindas de um seminário de grupo. Perguntas da turma? O Hermes está achando aceitável, então. É isso aí. Tudo certo, tudo certo. Ok, também tem mensagens que chegam no privado aqui para mim, mas assim, vocês estão sendo super elogiadas. Legal. E a gente, assim, uma coisa que é legal também para motivar é perceber pessoas importantes da cultura, das universidades mesmo,
gente significativa, com obra significativa, que está envolvida nessa causa, né? Que trabalha também, que milita, né? É muito bom. A gente precisa fazer do mundo um lugar sustentável, e não é justamente, tem uma outra coisa legal que assim, é um tipo de preocupação que não é com a gente, é também com a gente, mas é principalmente coletivo, sabe? Então é pensar na coletividade quando a gente está fazendo algo assim, né? Os benefícios são para todo mundo. Mais uma Pesquisar, vez, quero porque às vezes agradecer. a gente sabe dos danos, mas a gente não pesquisa, não vê realmente. Esse A gente documentário é não tem muito bom porque ele noção mostra na do prática quão o que é que grande. acontece. A gente começa a ter noção realmente da destruição que está sendo causada. Ah, Aí, tô aqui. Deixa eu... o seu grupo está completo aí. Bom dia, Opa, professor. Aí, garoto. Então, beleza. Temos tá. um time. Deixa eu então Aí, botar o aqui para público já compartilhar. está se manifestando. Lindos. Opa, aí sim, né, professor? Ah, peraí, deixa eu botar para compartilhar, né? Não botei. Esse aqui. Tá compartilhando? Isso, tá aí. Tá na tela. À vontade, gente. Bom, a nossa discussão vai ser sobre o tema exclusão social, né? Quem vai falar sou eu, a Camille, e o Maison. Bom, o que é exclusão social? Ela é um processo, né, de afastamento do indivíduo do convívio social, seja ele por religião, pelo status econômico, gênero. Bom, essa condição de desigualdade de acesso a esses serviços básicos, como transporte, emprego, segurança e saúde, eles rompem o sentimento de pertencimento do sujeito, da pessoa que está se sentindo excluída por esse meio social. Por isso o indivíduo ele começa a se sentir excluído e fica às margens desse mundo social, transformando até esses direitos em privilégios, quando na verdade é só um direito. E às vezes muitas pessoas acham que é privilégio. Os excluídos se sentem mais assim. E onde a gente pode ver isso, né? A gente vê na sociedade de um modo geral, mas especificamente a gente pode encontrar nas ruas, escolas, no trabalho, na faculdade, até mesmo dentro de casa, que esses indivíduos eles geralmente são ignorados todos os dias. Como esse excluído se sente, né? Bom, para a gente dizer como esse indivíduo se sente, eu acredito que na grande parte das pessoas elas já se sentiram excluídas de algum modo. Mas especificamente a gente pegou um depoimento de. Eu queria, na verdade, entrevistar um morador de rua, mas eu não consegui. No dia que eu fui entrevistar, para ir na rua assim, entrevistar, eu estava chovendo, então eu não encontrei nenhum. Então a gente pegou um vídeo da internet que mostra um pouco desse sentimento do morador de rua. Bom, aqui são os tipos de exclusão social. A gente tem a racial, a gente vai falar sobre a racial, sexual, a etária, de gênero, patológica, política e econômica. Bom, a exclusão social é o racial, o Maison vai falar um pouco. Maison, o seu áudio está desligado. Nossa, não tinha nem notado. Tá. Desculpa. A exclusão racial, como o próprio nome diz, é quando a pessoa é excluída pela sua raça ou por sua cor. O racismo é um grande exemplo disso na sociedade atual, mas o próprio racismo não é nada recente. Desde a criação do Brasil, ele vem sofrendo isso, muito mais no passado. Em 1500, as afrodescendentes nem eram considerados tipo pessoas, eram mais como coisas no passado. E esse era um jeito muito forte de exclusão social, pois não era nem entrado na sociedade esses tipos de pessoas. Porém, esse fato de racismo não é exclusivo do Brasil, aconteceu no mundo inteiro. Ficou muito evidente em dois lugares no mundo, que foram na África do Sul e nos Estados Unidos. Na África do Sul teve o apartheid e na Estados Unidos teve a segregação racial, que nessa época os brancos e os negros não nem mesmo podiam tipo dividir o mesmo bebedouro. Eram separados por cor de pele. E eu acho que vale mencionar dois grandes nomes que apareceram nessa época, que foram Martin Luther King
nos Estados Unidos e o Nelson Mandela na África do Sul. Bom, só dando um adendo nessa exclusão, o que vocês diriam? Assim, pode falar no chat também, ou se quiser abrir o áudio. Vocês diriam negro ou preto? Se quiserem ir digitando já, é que eu não estou conseguindo ver. Mas se você quiser falar aí mais sobre o que o pessoal está digitando. Eu vi uma vez que eles não É negro, gostavam de né? ser chamados de negros, porque, tipo, o negro dava a ideia de algo negativo, então tinha que ser chamado de preto. Mas, Isso ao mesmo mesmo, tempo, eu não sei, parece que você falar preto soa tão pejorativo, pejorativo, sim. mas um amigo me falou que o negro era mais pejorativo que o preto, então tinha que ser chamado de preto. Muito bom, Isabel. É muito com relação a isso. Porque o que acontece? Por que o negro não, né? Realmente é um tom negativo. Se a gente até pesquisar no dicionário, a gente encontra que não recebe luz, aquele que é sujo, tristeza, sombrio, sinistro, infeliz. São essas as palavras que a gente encontra do significado de negro no nosso dicionário português. E o negro, ele vem do grego, nigrum. E nigrum, o significado no grego é inimigo. Então, a gente até tem que se reeducar a isso, sabe? Não tratar como preto também. Ou a gente pode falar afrodescendente, a gente pode, antigamente eles eram chamados de mouros, africanos, mas a gente pode falar também como preto, entende? Não negro. Mas é só um adendo mesmo a essa exclusão. Bom, a exclusão sexual, ela é determinada pelas diferentes preferências sexuais. A gente encontra como exemplo, né, os transexuais, os gays, lésbicas, trans, enfim. Como a gente pode enxergar essa exclusão na sociedade? Primeiramente, a gente vê a homofobia, né, referente às atitudes e sentimentos negativos, discriminatórios, preconceituosos com relação a esses grupos, e exemplificando um pouco dessa população, né, desse grupo. 1 em cada 5 empresas não contratam homossexual só por sentir medo de perder o cliente. Então, esse grupo acaba tendo muita dificuldade de se inserir no mercado de trabalho. E como a gente reverteria isso? Bom, a forma como a educação abordaria esses preconceitos, ela tanto pode ajudar a alimentar essas estatísticas, né, como também reverter esse problema. Segundo a pesquisa nacional sobre o ambiente educacional no Brasil, em 2016, feita pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Trans, 73% dos alunos LGBTs já sofreram agressões verbais por conta da sua orientação sexual e 68% por conta da sua identidade de gênero, comprovando ainda mais como a escola, né, pode ser um ambiente hostil ou pode tanto alimentar esse problema, ser um lugar violento, como mudar esse problema, né? Bom, a exclusão etária, ela é discriminação baseada na idade. Geralmente a faixa etária mais atingida é criança e idoso. Esses grupos eles geralmente são rotulados com estereótipos pejorativos, como por exemplo rebeldia ou irresponsável para as crianças, né? E para os idosos, lerdo, incapaz. E a gente pode ver isso claramente até dentro de casa, né? A gente vê a dificuldade que os nossos avós ou pais sentem às vezes a acessar a internet, a mandar uma mensagem no WhatsApp, acessar um e-mail, e isso fica mais claramente, a exclusão, quando a gente fala de emprego. Essa discriminação etária, ela é muito explícita na parte de tecnologia e indústria. Muitos idosos, eles se queixam com relação à dificuldade de se inserir no mercado de trabalho. A exclusão de gênero é a exclusão que uma pessoa sofre por ser homem ou mulher. Apesar dos dois gêneros poderem sofrer isso, na sociedade fica muito mais evidente que a mulher sofre muito mais esse tipo de exclusão. No Brasil, há 100 anos atrás, a mulher não era considerada nada sem seu marido. Ah, ela era só vista como uma pessoa para cuidar da casa e dos filhos. Ela nem direito ao voto tinha. O direito ao voto à mulher foi dado apenas em 1932. Assim, ela era basicamente totalmente excluída da sociedade. A sociedade veio evoluindo muito nesse quesito ao longo dos anos, ainda mais após a criação do movimento feminista em 1970, que visou lutar pela igualdade de gênero e conseguiram muitas conquistas. Ela veio evoluindo, mas a desigualdade ainda existe na sociedade contemporânea. Um exemplo muito nítido disso é a desigualdade salarial que homens e mulheres têm, mesmo fazendo a mesma profissão, só por ser homem e mulher, sabe? A exclusão patológica é a que nós estamos
vivendo, sofrendo na pele hoje em dia, que é basicamente a pessoa ser excluída da sociedade por ter uma doença. Ela pode ser física, mental ou imunológica. Nós temos um exemplo muito recente disso, hoje em dia, é a exclusão de Covid. Nesse caso, não é uma coisa ruim a pessoa ser excluída de Covid, mas dá de ser considerado. Se a pessoa está doente, ela tem que se isolar da sociedade para diminuir a disseminação do vírus. Muita gente está sofrendo isso na pele hoje em dia. Mas tem a parte da exclusão patológica, assim, dá dizer, totalmente terrível, que é que as pessoas com HIV sofrem hoje em dia. E na década de 80, as propagandas contra HIV e a falta de informação sobre o jeito de transmissão delas, as pessoas começaram a ficar com muito medo dessa doença e começaram a evitar, dá dizer que ter até nojo das pessoas que sofrem disso. E elas começaram a ser isoladas da sociedade, tipo, gente não queria conversar, as pessoas com HIV com medo de pegar só pela conversa. Bom, a exclusão política, ela está associada ao acesso precário à informação, porque é através desses meios, como por exemplo a internet, que a gente consegue formar opiniões sobre esses assuntos políticos. Então, somado a isso, o governo também não dá incentivo nem importância para o conhecimento da política, como realmente funciona um parlamento, como funciona uma república. Geralmente, a gente aprende o básico ou nem aprende. O foco maior geralmente está na figura do político e não na própria política. Um exemplo disso é quando a gente fala sobre Lula e Bolsonaro. A gente pega o Lula e pega o Bolsonaro, mas a gente não sabe especificamente, muitas pessoas não sabem, o que o Lula realmente quer dizer, o que o Bolsonaro realmente quer dizer, entende? Então, se baseia muito nisso, na falta de informação, e às vezes acaba que que a gente escuta no dia a dia que a gente pega como foco. E além disso, é extremamente desgastante o fato da gente nunca enxergar a política sendo colocada em prática de forma correta, né? Então acaba sendo menos interessante por isso também. Mas a participação popular, ela é muito importante no que a gente diz respeito a esse processo. Ô, Porque a gente, sociedade é que vai definir o muito futuro. bom. Eu estou pensando aqui, desculpa interromper, mas é que eu acho que é legal a gente comentar o fenômeno de bolha, né? De certo modo, as redes sociais, não sei o que vocês acham, já colocando uma pergunta no meio de seminário, assim, meio louco, mas Tudo bem. muitas pessoas têm falado disso, né, do fenômeno de bolha. Então, você está na rede social e você, de certo modo, invisibiliza quem não pensa que nem você. Existe uma tendência a isso acontecer, né? E você acaba com isso gerando mais essa coisa do 0 ou 1, esse binarismo, essa intolerância, né? Então, de fato, a gente precisa talvez falar com o diferente, né? Porque senão Falar a, a, mais, ouvir mais. pois é, senão a exclusão só vai aumentando. Então é o perigo Sim. da gente estar atento ao que pode estar acontecendo nas redes sociais nesse sentido. Mas só esse toque aí. Valeu. Muita Com gente fala certeza. da polarização que o mundo está virando hoje em dia, que é só esquerda ou direita, sabe? Ninguém mais consegue ver o lado um do outro e tentam discutir, Fora que não sempre dá existe briga. só direita e esquerda, sabe? Existem os subs, sabe? Existem os que não existe só direita e esquerda. Então a gente acaba que não sabe muito sobre. Até eu conversei muito com o Jean sobre essa parte da política, que ele sabe bastante. E eu falo com ele, eu falo, pô, Jean, eu não gosto de pesquisar sobre política porque é uma coisa desgastante, e realmente é. Porque a gente não vê colocando em prática, então você vai voltar, por exemplo, no menos pior. Se a gente for entrar nisso, a gente acaba entrando num debate, mas enfim, para concluir, acaba que a sociedade ela é muito importante, porque ela define o futuro político e econômico do país, entende? Então, assim, é sobre isso. A exclusão econômica é bem, acho que a perspectiva não é a exclusão que as pessoas da faixa mais pobre da sociedade têm. Elas, por não conseguirem ter dinheiro para conseguir comprar alimento, coisas para higiene básica, para qualquer coisa. E uma coisa que essa exclusão muito sofre é na visão de futuro das pessoas. Você imagina uma criança que nasce em uma família pobre, uma família de moradores de rua, ela não tem expectativa de futuro. Ela já meio que se auto-exclui da sociedade. O pai dela não foi catador de lixo, o avô também. Ela não vai ter esperança do seu próprio futuro. Ela acaba se excluindo da sociedade.
E é muito difícil quebrar esse paradigma da sociedade. Tipo, pessoas, na sociedade atual, principalmente no Brasil, as pessoas dificilmente, infelizmente, mudam de classe pela diferença de desigualdade social que tem. E isso mostra como a exclusão econômica é muito sofrida hoje em dia. Ah, quem também sofre muito essa exclusão econômica são os moradores de rua. As pessoas, eu não sei se vocês já pararam para ver, mas as pessoas ignoram grande parte deles na rua. E se não ignoram, elas evitam. Muita gente atravessa a rua para não conversar, para não, com medo deles talvez, ou por não querer dar dinheiro. E eles sofrem por isso, imagino eu. Bom, aqui a gente botou um vídeo, né, falando com depoimento mesmo sobre. Porque a gente falar é uma coisa, mas o que eles realmente sentem, a forma como eles dizem, as expressões faciais deles, a gente consegue enxergar mais isso. Daí eu não sei se você autoriza, professora, eu passar esse vídeo inteiro, ele tem 6 minutos. Eu acordo todo dia, eu convivo com uma revolta, uma dor no coração, que é você tá passando sem rumo, aí tá passando o pessoal que trabalha, o pessoal que vai pro curso, e você não tem rumo e você não tem direção. E eu falo para você, você vê a pessoa conversando, rindo, e você não aguenta olhar para aquilo porque você não tem. Não é que você tá com uma inveja ruim, é uma inveja branca. Não é obscuro. Você não tá com raiva daquela pessoa, mas tá com raiva de ter sido excluído. Bom, assim, é sobre isso, sabe? Que eles são realmente muito excluídos e é nítido isso. E, bom, esse é o nosso trabalho. Queria ter mostrado o vídeo inteiro, mas se depois vocês quiserem assistir, eu posso disponibilizar aqui no chat. E eu fortemente recomendo, o vídeo é muito bom. E aqui as referências. Bom, a gente pegou Wikipédia, a gente pegou redações, a gente pegou toda a matéria, passei direto. E é isso. Olha que professor. legal, gente, aqui as referências. Com data de acesso, né, escrevendo a fonte, o nome do site, depois o disponível aí, tá ótimo. Aqui acho que deve ter um título, o vídeo, quando for assim, você pode colocar o título se tiver, não sei. Ou então Do canal, YouTube, né? né? Aham. Mas muito bom, é isso aí. O trabalho eu gostei muito porque vocês deram uma interpretação bastante ampla, deram uma visão ampla da questão da exclusão, que de fato tem muitas dimensões de exclusão e legal, me colocaram para pensar em alguns aspectos aqui. Bem interessante. Muito bom, professor. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente está. Isso, perguntas. Perguntas do público. Não. Parabéns, muito bem, muito bom, impactante. Valeu, gente. Muito Agora obrigada. eu tenho uma pergunta, talvez vou colocar aberto para todo mundo, tá? Como é que vocês colocam, como é que vocês estão sentindo a questão da exclusão, assim, digo, em termos de perceber isso no dia a dia, de um ano para cá, no período de pandemia? Para vocês todos, assim, vocês sentem esse tema aparecer, a exclusão, é algo que está presente, que aparece para vocês? Como é que é isso? Então, eu tenho uma prima que ela tem deficiência mental, ela tem atraso mental. E agora, nessa época de pandemia, que aí as escolas estão sendo tudo online, e aí ela não consegue ir para a escola, isso atrasou demais ela. E ela, tipo assim, não tem nenhum amigo que ela possa conversar, porque quando ela ia para a escola, por mais que eram pessoas que eram, tipo, tinham o mesmo problema que ela não conseguia, assim, ter um convívio legal. Então, agora, nessa pandemia, acho que piorou demais. E ela também, assim, não tem o que fazer, fica em casa, assiste filme, aí começa a chorar. Nossa, muito triste. E aí ela fica excluída total, né? Porque, assim, a mãe, ela já é acostumada a ver. Aí, tipo, eu que sou prima, eu não consigo estar lá todo dia com ela, né? E aí o tempo que a gente tem também não é o suficiente, né? E aí atrasa demais. E fora que tem outros tipos também, né? De pessoas. Verdade, bem colocado. Apesar da exclusão ter aumentado, acho que a pandemia ficou ainda mais difícil de ser notado. Tipo, as pessoas saem menos da rua.
veem menos a sociedade, então dá dizer que ficou mais invisível que ela já é normalmente. Então, Maison, bem colocado. Eu acho que muito bom esse paradoxo que você está trazendo, que é o seguinte, falando bem claramente, e isso eu posso falar assim com segurança, a exclusão social ela só aumentou com a pandemia. Tá? A questão de exclusão, em muitas dimensões, ela aumentou, a situação piorou. A questão é que, junto com isso, né, existe uma certa invisibilização no sentido de que as pessoas não estão mais vivendo a vida pelas telas, enfim. Então é um paradoxo. A situação está muito séria, né, mas algumas pessoas estão vendo, estão percebendo menos isso, né? Porém, eu acho que essa pandemia, gente, ela vai trazer, assim, eu falo isso, não é que a notícia seja ruim, é que não tem muito, a gente tem que encarar. Os ecos dessa pandemia vão persistir por muito tempo, né? Vamos imaginar, pensar positivo, pensar que até o fim do ano a gente está com o Brasil um pouco mais em ordem, mais vacinado. Bom, mas as consequências, né? O exemplo que a Yasmin citou, vários outros, a questão da exclusão social, quer dizer, quando a pessoa de repente reparar, é porque a coisa vai estar muito séria e a gente vai ter que trabalhar como sociedade por um bom tempo aí para tentar minimizar os problemas que vão ficar, os ecos dessa pandemia, né? Sim, os danos foram feitos e foram muitos. Então agradeço vocês nessa questão da sensibilização aí. Obrigada, professor. Pela provocação Obrigado. que é necessária. A gente está aqui para isso também. Muito obrigado mesmo. Estou aprendendo com vocês. Valeu. Apresentaram bem, com propriedade. Tô transmitindo aqui, só um minuto. Ok, Eles estão aqui, né? Será? Já estamos vendo na tela o medo. Calma aí, deixa eu ligar minha câmera. Como é que liga? Ah, aqui. Tá certo, será? Eles estão aqui, será? Bem. Cadê o Hermes? Voltou. É que eu tinha saído, eu voltei agora. Tá. Gabriel, você consegue abrir sua câmera? Se conseguir, vai ser legal. O Hermes... Consigo. Onde está o Hermes? Depois eu edito essas apresentações para a gente... Pode começar? Por mim, pode. Veja com o grupo aí se tudo bem. Tudo bem? Eu tô aqui ansioso para ver vocês. Pode ir? Vamos lá, valendo. Tá. Bom dia a todos. A nossa apresentação vai ser sobre o medo, quais são as consequências na vida pessoal e profissional, como enfrentá-los, e também a gente vai falar um pouquinho sobre de como o medo age no cérebro das pessoas. Ixi, acho que travou. Calma aí. Não, quando a gente está passando, às vezes demora uns segundinhos para ir para a tela seguinte. Pode acontecer. Ixi, peraí. Nossa, não foi, professor. Será que carregou aí? Ele tá no primeiro slide ainda. Foi. Agora foi. Quer que eu comece de novo, professor? Aí você corta ou tanto faz? Não, pode dar sequência. Tá bom. A Sofia. E eu tava no mudo. O medo é uma reação obtida a partir de um contato com um estímulo físico ou mental que gera uma resposta de alerta no organismo. Mais pra frente eu vou explicar o que o medo faz no cérebro. Essa reação inicial dispara uma resposta fisiológica no organismo que libera hormônios de estresse, que é a adrenalina e o cortisol, podendo causar aceleração cardíaca e tremores. É possível traçar numa escala de graus do medo, qual começa numa leve ansiedade e pode ir até o pavor, e o pavor pode se transformar numa fobia quando ele começa a afetar as relações sociais. Deixa eu passar.
O medo é uma reação em cadeia envolvendo várias partes do cérebro. O mais importante é a amígdala, que é uma das mais estudadas. O tálamo, ele recebe a informação pelos olhos, ouvidos e boca, aí o córtex sensorial, ele interpreta as sensações, o hipocampo, ele armazena e recupera as memórias, a amígdala decodifica as emoções e o hipotálamo decide o que fazer, se é lutar ou fugir. O neurologista Joseph Ledoux, eu não sei falar o nome dele, da Universidade de Nova York, ele fala que as amígdalas, eles gravam algum aspecto do perigo, tipo o cheiro, uma imagem, e toda vez que a gente entra em contato com um objeto, ele precisa ser processado pelo córtex primeiro. Aí ele se encarrega de dizer para você quais são as características do objeto e o que o objeto pode fazer. Então, por exemplo, se você é uma criança e você está brincando em algum lugar e uma abelha vem e te ferrou. O córtex, ele vai identificar que é uma abelha e a amígdala, ela vai gravar a informação, tipo o som ou o cheiro do lugar, alguma coisa assim. E quando você ouvir o som da abelha de novo, você vai ficar com medo. Mesmo não vendo a abelha, você vai conseguir ouvir o som e lembrar que foi uma abelha. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar. Assim, todos os seres têm a amígdala, desde répteis até os mamíferos. Só que quanto mais potente é o cérebro do animal, maior a capacidade de prever o futuro e, portanto, ele tem mais medo. Outros animais acionam o medo só quando o predador aparece. Só que o humano, como o cérebro é um pouco mais desenvolvido, ele pode prever o futuro, entre aspas, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que a gente vai morrer algum dia, então a gente tem medo disso acontecer. A Organização da Saúde calcula que pelo menos 15% dos seres humanos têm alguma fobia ou algum medo demais, né? Ou algum estresse pós-traumático. Só que 15% no ano de 2000. Hoje em dia deve ser bem mais. O pânico e o estresse pós-traumático pode ser resolvido com antidepressivos, só que tem os efeitos colaterais, né? Porque como o antidepressivo, ele não vai direto no ponto, ele só muda a composição química do cérebro, acaba que a pessoa pode piorar, na verdade, né? Ao invés de melhorar. Pode passar. Aí, as amígdalas, ela regula a expressão do medo e a agressão diante de estímulos ambientais. Funciona como um botão de disparo das emoções. É essa parte que tá vermelhinha aí na primeira imagem. Desculpa. Ah, não, tá. Era só para mostrar a imagem. O medo ativa a ínsula, o córtex cingulado anterior dorsal e o córtex pré-frontal dorsolateral. Pode passar. A ínsula tem nas duas partes do cérebro, que é a que está apontado em vermelho na primeira imagem, e fica um pouquinho por dentro da primeira parte. Eu não sei explicar, mas está ali na imagem. Ela integra informação de tipo cognitivo e fisiológico e está relacionada à formulação de previsões sobre o que pode acontecer. Ela também é responsável por integrar emoções provenientes da amígdala e dos sentidos, dando origem a interpretações de ameaças. Pode passar. O córtex cingulado anterior dorsal atua como mediador em situações de conflito, determinando a importância de um estímulo, direcionando nossa atenção e proporcionando racionalidade. Assim, quanto mais ele se ativa, mais atenção dedicamos e, portanto, maior é o medo. Pode passar. O córtex pré-frontal, que é o que está em azul ali na primeira imagem, é a região dorsolateral que se relaciona com a regulação emocional do medo e a expressão de respostas fisiológicas relacionadas. Por outro lado, a região ventromedial nos permite distinguir os estímulos ameaçadores dos seguros.
Você sabe tudo que o medo te impede de realizar? Quando o medo, ele começa a te tirar dos seus sonhos, a fazer você recuar de determinadas situações, ele passa a ser um problema. O medo, ele passa a ser o seu inimigo quando ele te impede de agir, quando nos faz ficar parados diante de diversas situações da vida, quando nos impede de assumirmos o controle de nossa própria vida e de tomarmos decisões, atitudes que seriam benéficas a nós. Assim, o medo, ele passa a nos dominar, fazendo com que a gente desista de situações da qual a gente nunca experimentou. Por exemplo, é uma determinada situação que você deve terminar um relacionamento. Aí vem os questionamentos. Será que eu vou encontrar um outro companheiro que me amou como ele? Será que eu vou conseguir viver... Desculpa. Será que eu vou conseguir viver sozinha? Encontrar alguém compatível comigo? Começar uma faculdade? Será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu serei uma boa profissional? Sair de um emprego? Será que vale a pena? Eu já tenho meu salário garantido. Então, nesses casos, a gente passa a sofrer por antecedência. Isso significa que temos muito medo de iniciar algo novo, seja pelo medo do fracasso ou pelo medo do que os outros irão pensar. Porque em si a palavra fracasso, ela já não transmite algo muito positivo para a gente, e ela faz com que a gente tenha o medo. E isso vai mexer com o nosso psicológico, fazendo a gente desistir de determinadas situações. Espera aí. Então, é aquela velha frase, é errando que se aprende. A gente deve colocar a cara a tapa, devemos contornar as situações, devemos dar o nosso máximo diante dos nossos limites, é progredir gradativamente, aos poucos, sem pular etapas da vida. E respondendo à pergunta, a cada vez que nós recuamos, dizemos não aos nossos sonhos, a gente sempre vai permanecer no mesmo lugar. Então, a gente tem que mudar isso. O Hermes? Cadê o Hermes? Opa. Oi. Pode falar, Hermes. Tá me ouvindo? Sim. Ok, lá vamos nós. Bem, como todos nós sabemos, o medo, querendo ou não, é algo normal, pois com ele, o medo, ele nos avisa quando algo é perigoso, quando nós devemos tomar cuidado, porque sem isso, nós não temos limite. É que nem minha mãe dizia, se a pessoa não tem medo de nada, é uma coisa engraçada, porque o indivíduo não tem limite. Porque você fala que não tem medo, ele não tem limite. E o medo é uma das... E o medo é uma energia das dores do viver que mais nos afeta, é uma energia mais prejudicial às nossas vidas, pois ela deleta a segurança, o seu equilíbrio e a sua saúde. Ela age no silêncio das reticências, das ameaças veladas, daquilo que não foi dito, mas que estava lá. Especialistas afirmam que o medo é responsável por aquele cinturão de gordura que acumulamos um pouco abaixo da nossa cintura. Uma reação do qual, para nos protegermos das agressões, nosso corpo somatiza as energias do medo, principalmente na região dos joelhos e na região da lombar. Uma situação traumática, seja de que ordem
for acostumado a produzir logo depois daquelas dores nas articulações deles, seja de maneira aguda ou mais incendiosa, seja mais intensa. Pode passar? Pode, em frente. Vou pedir para vocês agilizarem um pouquinho devido ao horário, mas podem terminar. Nossa, professor, travou de novo. Ah, foi. O medo, ele tem caras diferentes, mas as consequências, elas são sempre danosas, que irá nos causar algum mal. E o medo, ele nunca vem sozinho, ele vem sempre acompanhado de muitos outros sentimentos, como a tristeza, ansiedade, angústia, depressão e a solidão. E enquanto você ocupa suas energias tentando camuflar esse medo, você acaba esquecendo a vida, porque os medos, eles fazem com que suas energias se esgotem. E aí isso vai sugar a sua energia, fazendo você esquecer da vida. Então, a energia gasta nas nossas preocupações significa um desperdício, baixa imunidade e não resolve nada. E só uma curiosidade, desde os Homo sapiens até hoje, existe o medo. Então, o medo está enraizado na nossa espécie humana. E é uma emoção antiga que é já sentida pelos homens. E foi algo classificado como um mecanismo de proteção humana. As medidas de proteção que você pode tomar para poder se proteger dos seus medos poderia ser reduzir a quase nada a sua postura diante da vida. Opa, Yasmin, acho que saiu a apresentação. Ah, tá, agora voltou. Apenas a qualidade das energias que você produz no seu dia a dia e que armazena no seu campo magnético é capaz de afastar o medo e do mal, que seria as energias que você transmite para o mundo, pode acabar voltando para você de uma mesma forma ou de alguma forma mais similar, só que não tão parecida. Pode passar. Nossa, tá sempre travando. Aí foi. Então, um dos desafios que a gente tem é como é que a gente consegue viver sem medo no nosso mundo. Então, a gente é co-criador da nossa realidade e a gente tem que trabalhar então para poder modificá-la aos poucos, para poder a gente ir conseguindo. Isso significa a gente investir e melhorar a nossa qualidade dos nossos pensamentos. Ao invés do medo, você tem que cultivar a segurança, a coragem interior e a certeza de que nada pode te atingir. E você também melhorar, como já tinha falado, melhorar a qualidade dos seus pensamentos e os seus desejos, para poder você ter menos preocupações. Pode passar. Então aqui tem algumas formas de como você enfrentar esses medos. Uma delas é você dominar seus medos, para você ir e fazer, parar de se preocupar um pouco com as circunstâncias, deixar um pouco para depois, porque o resultado que você pode ter é aquilo que você espera, ou pode ser ainda maior, você aproveitar esse caminho até lá. E é com a jornada que você aprende com seus erros e terá os resultados. Mas só precisa tomar uma ação para isso acontecer. Para você, justamente, se você cair, você não ter medo de levantar e ir de novo à frente com o seu projeto. E você trabalhar com medo dentro de você. Lembrar dos seus sonhos, da sua família, dos amigos, dos seus objetivos no geral. Para poder você conseguir botar sempre numa balança e você ver os riscos que você toma e a sua motivação, para poder fazer com que justamente a sua motivação seja maior, para poder você conseguir conquistar aquilo que você quer. Pode passar. E essas foram as fontes de pesquisa que a gente utilizou para poder fazer esse trabalho. Muito bem, tá aí. A gente já está quase na hora do almoço.
Eu quero agradecer a apresentação, todas as apresentações, né? E vamos abrir para o pessoal, vamos abrir assim rapidinho para quem quiser comentar. Tem algum medo que tá pegando mais agora? Eu, quando nesse horário, o meu medo é só ficar sem almoço, né? Mas eu vou correr atrás disso daqui a pouco. E aí, o que que vocês têm para me dizer? Os tempos atuais dão medo, né? Pode falar. No caso, é mais timidez mesmo. Se contar que também já fui vítima de depressão entre 2013 e 2016. Se contar que isso tudo foi também baseado no que eu já conversei com a minha mãe algumas vezes. Tipo, eu fiquei até com um pouco mais de medo, porque eu moro em uma casa que fica numa chácara. Essa minha casa tem 2 andares. E às vezes, com certa frequência, eu acabo subindo para olhar pro morro da minha casa. Só que depois, com aquela mortezinha do MC Kevin, acabei ficando um pouco mais assustado, assim, de eu acabar subindo, descendo, entendeu? Porque as casas não tem corrimão, então eu fico com medo de cair a qualquer momento, dar um passo em falso e cair. A gente tem coisas, né, incríveis. Eu tô lembrando assim, quando eu entrei na faculdade, é coisa meio louca, né? Falando assim, parece engraçado, mas eu, na verdade, quando eu entrei na Unicamp, né? Eu comecei a estudar. A Unicamp é grande, não sei quem conhece e tal. E ali o ciclo básico, a parte central, tinha umas escadarias, umas escadas imensas, né? E às vezes meio na correria, né? Chegando a aula de manhã cedo e tal. Eu sempre tinha o medo de tomar um tropeção ali, cair, me arrebentar. Nunca aconteceu, né? Mas fica aquela insegurança, né? Na verdade, acho que às vezes a gente fica na fronteira aí, entre o medo e a insegurança, né? Eu também, porque eu sou acostumado. Mas o importante é entender que não existe ser humano sem medo, né? Todos nós temos nossos medos, né? Alguns. Porque a minha mãe me disse, se a pessoa me fala que não tem medo, é engraçado. Porque se a pessoa não tem medo, quer dizer que ela não tem limite nenhum. Exatamente, né? É aquele caso, né? Meus pais falavam assim, né? Eu morava na praia, né? Perto da praia. E diziam assim, ó, o pessoal que não tem medo, fala, vou nadar, não tem medo, tal, não tem medo de água, tal. Às vezes acabavam se afogando, enquanto que o cara que é mais tem aquele medo protetor, né? Aquele que, pô, você não vai se expor tanto, né? Então, é administrar isso, é lidar com isso, né? Entender esses medos, né? Mas ao mesmo tempo não deixar isso evoluir para algo que nos paralise, né? O professor, quando eu estava pesquisando para fazer o slide do cérebro, eu vi que tem gente que não sente medo porque tem alguma coisa na amígdala, tipo, ela não é formada do jeito que ela devia ter sido formada. Daí eles não sentem medo, só que é bem difícil essa condição. Olha só, bem interessante, tá vendo? O medo do desconhecido é um dos piores medos, né? As pessoas têm muito medo daquilo que não conhecem, né? Então, a gente está aqui, todos nós estamos nos encontrando esse semestre, a gente está conversando para tentar trocar informações, aprender juntos, né? E saber encarar de frente as dificuldades, né? A gente viu várias delas aqui, várias questões, né? Aí o pessoal, a Camille está colocando aqui, né? A ansiedade é a doença do século, de fato, né? Mas a gente saber um pouco mais das coisas melhora a nossa condição, nos torna mais empoderados para encarar o medo mesmo, as inseguranças, né? Então eu acho que tá ótimo para o primeiro dia. Agradeço os grupos. Obrigada, professor. Excelente, Yasmin, você é a MC do grupo, você foi conduzindo muito bem a apresentação. Fora os erros do slide. Não. E a gente segue semana que vem, tá bom, gente? Obrigada. Eu acho que estou muito contente. Continuem se cuidando, semana que vem tamo junto.
Tá bom? Certo. Igualmente. Vocês são pessoas muito queridas, muito especiais. Muito mesmo, tá? Qualquer coisa que precisar, podem cutucar.